necessário, eu quis fazer essa pequena introdução para manifestar a minha posição sobre o que está acontecendo no meio do louvor. Há uma confusão e muita coisa se falando até em nome de Deus, certas coisas. Então eu orei ao Senhor, como eu sou uma voz profética, nós somos, enfim, o Ministério Voz da Verdade, que só de conjunto nós temos 37 anos de conjunto gravando, né? Nós começamos em 70, 71, então temos aí, se formos contar de 70 a 2015, são 45 anos, mas de gravação, 37 anos. E somos uma voz profética porque temos vida, nunca decepcionamos. E você manter, o nosso ministério tem 63 anos de idade, o Ministério Voz da Verdade, de música e tudo mais começaram nos anos 70 e de gravação em 1978. Então nós somos pessoas que nunca envergonhamos o nome de Jesus e que servimos de bênção para a Assembleia de Deus, quadrangular, Brasil para Cristo, igrejas independentes, igrejas tradicionais. Então a nossa voz, eu penso que deve ser ouvida. Estou colocando isso na internet porque está uma confusão tremenda e foram faladas muitas coisas, nós temos que tomar muito cuidado. E eu então orei ao Senhor e trouxe essa palavra, é uma palavra profética para os nossos dias, e tomara a Deus que use também esta ferramenta, mais uma ferramenta, não sei quantos vão ver, mas que a gente possa, no Espírito Santo de Deus, que é onipresente, ele falar com vocês pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, levitas, sendo que a gente tem essa vida de legado e temos vivenciado exatamente uma vida reta diante de Deus. Não somos melhores do que ninguém, mas eu penso que nós temos algo para ser colocado sobre o que pensamos, segundo o Espírito Santo de Deus nos coloca, e que Ele faça a obra, porque Ele que convence, tá bom? Que Deus abençoe você nesses minutos que eu trouxe essa palavra e que Deus atinja o objetivo dele, tá bom? Deus abençoe. Abrirem Apocalipse capítulo 20. Então eu falei, Deus, vou entregar hoje a palavra, mesmo que tiver ninguém na igreja. Eu vou entregar a palavra, telefonei para o Gabriel, falei, traga a câmera, você vai gravar e nós vamos pôr na rede social. Porque eu tenho autoridade para fazê-lo, e eu tenho o Espírito Santo de Deus, e eu tenho vida, e eu tenho que ser ouvido. E ponto. Capítulo 20, versículos 11 em diante, dizem assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Não tem mais céu nem terra. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Abriram-se os livros, são 2. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Então são mais de um livro, e tem um outro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? E deu o mar os seus mortos, o que nele havia, a morte e o inferno deram os seus mortos, que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e essa é a segunda morte. E aquele ou aquela que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Não está escrito o nome no livro da vida, porque os livros que falam sobre as obras é que vão julgar. Entenderam ou não? Portanto, existem livros onde todas as tuas atitudes estão relatadas. Você que me assiste pela internet, líderes, pastores,
cantores, conjuntos, evangelistas, povo. Existem livros que estão com todas as suas ações e atitudes e palavras. E é baseado nesses livros, conforme as obras de cada um, é que vai ser escrito no livro da vida o teu nome mantido ou não. Isso não é brincadeira. Isso é sério. Por que é sério, pastor? Porque nós estamos indo em direção ao fim do princípio. O que é isso? Houve um princípio. O princípio é quando tudo começou a existir. Quando Deus disse, haja. Esse princípio está chegando ao fim. Toda a história está chegando ao fim. E você está dentro dessa história. Tudo que Deus principiou que era para ser eterno, não é mais. Tem fim, por causa do pecado. E qual é o destino de todo mundo que já viveu, já morreu e quem está vivo? É o fim. Qual é esse fim? O juízo final. Todos vocês e eu e todo mundo que nasceu desde Adão, anjos que vieram antes e potestades, o rumo é o juízo final. Então, nós estamos indo para o fim do princípio. Toda essa era desde a criação está chegando ao final. E tudo está relatado num livro. Você hoje fez isso, falou isso e fez aquilo. E quando você faz atitude, ou quando você pronuncia uma palavra, ou quando você vivencia algo que não é da vontade de Deus, está relatado. Está sendo relatado. E desses livros é que vai se saber se o teu nome vai estar no livro da vida. Então, nós estamos indo a um único fim. Quando eu digo nós, é toda a existência desde o princípio, que é o juízo final. Portanto, ou você dá um basta, ou você muda, ou você se coloca de joelho diante de Deus, ou você começa a entrar dentro da vontade de Deus. Porque a igreja não foi feita para vocês adquirirem coisas. A igreja foi estabelecida para vocês terem a vida eterna. Como disse a pastora Rita, e Deus ainda não nos acrescenta coisas, e nos dá bens, e nos dá família, e nos dá um pão na mesa, e nos dá alegria. E as pessoas pensam que o fim desse mundo é isso. O fim é juízo final. Vamos para Judas, se afastar um pouquinho. Quem tem o livro da Bíblia, é só afastar ela. Antes de Apocalipse tem uma folha aí que é Judas. É uma carta que Judas escreveu. Esse Judas é provavelmente um meio-irmão de Jesus, porque relata que ele é irmão de Tiago. O único Tiago que tinha era o irmão de Jesus na carne. Deduz que esse aqui é um meio-irmão de Jesus, esse Judas aqui. Ele escreveu essa carta. E ela diz assim, dos versículos 5, porque não tem capítulo, embora tenha um aí, ele só tem versículo. Dos versículos 5 em diante, nós vamos ler esse pedacinho dessa carta aí. E em o nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus faça o que Ele quiser. Mas eu prego o que eu vivo e tenho autoridade. Eu não digo que eu sou poderoso, nem nada. Eu digo que a palavra que eu prego é a palavra de Deus. Versículo 5 em diante. Quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isso, vocês sabem, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu os que não creram. Tirou do Egito, filhão, tirou do Egito, passou o Mar Vermelho com eles, mas quem não creu, ele destruiu. Mas não são os libertos do Egito, são os libertos do Egito que caíram mortos no deserto porque não creram. Entenderam ou não? Segundo, os anjos, vamos falar de anjo, que não guardaram o seu principado,
mas deixaram a sua própria habitação, não quiseram se submeter a Deus, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo, eterno até o juízo, daquele grande dia. Ali vai comparecer toda a existência. Assim, terceira coisa, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles indo após outra carne. Homem é atrás de mulher, e mulher é atrás de homem, mas eles deixaram e foram em outra carne, homem com homem e mulher com mulher. O que Deus fez? Foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, também estes, semelhante a adormecidos, que a igreja do Senhor pegou um grande travesseiro e está dormindo, pensando que pode falar o que quer e fazer o que quer. Mas vocês, em o nome de Jesus, e todos que me assistem, Deus vai levantar homens e mulheres e jovens e crianças que vão dignificar o reino do Senhor Jesus Cristo, que não vão se dobrar. Deixa eu dizer, o nosso país, Brasil, está sem governo. O Congresso não submete ao Executivo, porque o partido que dá sustentação para o governo, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, não quer dar apoio, porque teve a acusação contra ele. Eu não vou entrar no mérito. O que eu estou falando é que a presidente está sem apoio popular, vários partidos saindo da sustentação, o Congresso está dividido, a sociedade, cada um fazendo o que quer, um diz uma coisa, outro diz outra. Os filhos não querem mais submissão aos pais, os membros da igreja não querem mais submissão aos líderes, os alunos da escola não querem mais submissão aos professores. O que eu vejo? Eu vejo que do inferno vieram espíritos demoníacos da falta de submissão. Não queremos nos submeter, nós queremos comandar. E eu digo para ti, são espíritos demoníacos dos últimos dias. Eu falo, eu faço, eu vou, e é assim. Não é não, igreja. Não é assim. Você tem que se submeter à vontade soberana de Deus. E Deus não é contraditório a todos os membros de igreja. Eu quero dizer, vocês têm que obedecer diácono. Todos os diáconos têm que submeter a presbítero. Portanto, o membro tem que submeter a presbítero também. E os presbíteros? A pastores. Ou seja, a igreja tem que submeter a pastores, porque se ela tem que submeter a diácono, tem que submeter a presbítero, presbítero a pastor. Ou seja, se não submeter, é um espírito demoníaco, que é o que está imperando. Ninguém quer se submeter nos nossos dias. Ninguém, que eu digo, é uma grande parte de influência demoníaca está acontecendo na igreja do Senhor, entrou dentro da igreja do Senhor. Eu quero dizer a todos os membros e obreiros e diáconos e presbíteros, quero dizer que aos levitas. Por que levitas? Porque se compara quem canta com o sacerdócio, é chamado de levita. Eu quero dizer, sem cobertura espiritual vai perecer. Tem que se ter uma cobertura pastoral. E se não tem essa cobertura, faz o que acha. E o mundo está uma loucura. E eu digo o seguinte: há um espírito demoníaco vindo para dentro da igreja, de falta de submissão. Mas eu quero dizer, ninguém pode contradizer a palavra de Deus. E nenhum levita
Eu, pastor José Luiz, um dos fundadores do Ministério Voz da Verdade, pregador do Evangelho há 50 anos, estou falando debaixo da autoridade que eu tenho. Nenhum levita pode cantar no mundo. Nenhum levita pode dizer para mim que Deus mandou abandonar o ministério levítico para cantar música secular, dizendo que é projeto de Deus. Eu digo em o nome de Jesus, não foi Deus. Digo em o nome de Jesus, não foi Deus. Não venha dizer que Deus troca a glória dele ou reparte a glória dele. Nenhum levita escolhido por Deus que veio das drogas, veio do mundo, ou um levita como eu, que nasceu em berço evangélico, que nunca me droguei, quando Deus chamou para o ministério levítico, nenhum pastor, nenhum presbítero pode abandonar o seu cargo ou o seu ministério dizendo: eu vou para o mundo para então me colocar no meio dos pecadores e aí eu serei útil. Não, o ministério não se troca, o ministério não se abandona dizendo que no ministério levítico agora irá cantar música do mundo ou secular para então ganhar as almas. Não. A pessoa pensar que é o método que salva é de uma meninice, é de uma falta de conhecimento. Não é o método que salva. O que salva é o poder de Deus. Portanto, em o nome de Jesus, não faça isso. Peça perdão, porque se fizer, é a tua ruína. O ministério levítico, o ministério do louvor, de cantor, instrumentista, seja lá o que for, qualquer ministério, não se pode abandonar dizendo que vai para o mundo, porque Deus mandou. Deus não é contraditório, nem mentiroso. Jamais Deus faria isso. Portanto, dobra o joelho, se humilha diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia. E eu digo, em o nome de Jesus Cristo, igreja de Deus, chega de internet, onde algo errado está acontecendo na sua vida. Chega de trair a esposa, chega de trair os teus próprios sentimentos em Deus, chega de fazer aquilo que é errado, falcatrua, chega de se meter em coisas que Deus não está. Os fins não justificam os meios. Gente, nós estamos indo rumo ao juízo final. Vai ser o fim de toda a existência. Não tem como escapar. Juízo final está nos aguardando e falta pouco. E tudo está escrito nos livros. Não vai ter como. Eu quero meu nome escrito no livro da vida. Vamos contemporizar com os homossexuais. Não, a gente aceita homossexual na igreja. Ele vai escutar eu falar que é pecado. Como eu aceito heterossexual, que é adúltero, e prego que é pecado o adultério. Como eu aceito bissexual, que tem relação ilícita em dois sexos, e eu digo é pecado e ponto. Traição é pecado, mentira é pecado, lascívia, toda sorte, ou não digo nem sorte, ou todo esse mal demoníaco que tem invadido, vai acabar na tua vida. Santidade ao Senhor, diga santidade, diga santidade, ao meu Deus. Por que nós não podemos viver uma vida de santidade? É impossível. Por que os jovens não podem viver uma vida de santidade? Por que nós não podemos nos apartar daquilo que não agrada a Deus? Podemos e vamos fazê-lo, em o nome de Jesus Cristo. Gente, ele disse: contudo, também estes aí que fizeram tudo isso, que ele deu os 3 paralelos, no versículo 8, estão adormecidos. Tem muito crente que está dormindo. Contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, não querem se submeter,
nem a mulher ao marido, nem os filhos ao... Não, ninguém quer se submeter a nada. Aqui todo mundo, cada um faz o que quer. Vitupera as autoridades. Gente, a presidente do Brasil é Dilma. Eu não gosto, não votei PT, nunca votei, mas existe um presidente. Existe um Congresso. Existe o Legislativo, Executivo, Judiciário. Existe um governo. Existe teu chefe. Existe tua empresa. Existe policial. Você tem que respeitar as autoridades. É bíblico. Quanto mais a de um pastor. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, arcanjo Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição. Ô Satanás, eu te maldiçoo. Não ousou. Estou falando do arcanjo Miguel. E você se julga no direito de questionar a autoridade eclesiástica, espiritual. Contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Igreja, está na hora de se colocar. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. São como animais irracionais que se corrompem. Entraram pelo caminho de Caim. Isso ele está falando dentro da igreja. Foram levados pelo engano de Balaão. Preferiram o dinheiro. Se alguma gravadora forte diz assim: te dou 1 milhão para gravar no secular. Aí eu digo: Deus mandou. Deus não mandou. Isso aí é o prêmio de Balaão. E pereceram na contradição de Coré, que se rebelou contra Moisés. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco, apacentando a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas levadas pelo vento, de uma para outra parte. Árvores murchas, infrutíferas 2 vezes, porque são mortas e desarraigadas. Ondas impetuosas, tem lá o movimento, tem lá a multidão. Ondas impetuosas, não se iluda com multidão. Já cantei para 15 mil, para 30 mil, para 50 mil. E aí? O que é a multidão? A multidão você vai servir de bênção aquele dia. Mas quem sustenta uma pessoa todos os dias é o pastor, dia após dia. Quando a pessoa cai, quando está doente, é o pastor. E os movimentos do Voz da Verdade? Foram movimentos. Alegra, agrega. Mas quem sustenta a igreja são os pastores e as igrejas, dia após dia. Não é movimento, não é televisão, não é rádio, é a igreja. Destes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Igreja, isso está para acontecer. É melhor vocês se colocarem diante de Deus. Se vocês continuarem dormindo, e vai ser relatado lá: fez isso, fez aquilo, não se arrependeu, e pá. Reflete no livro da vida. Eis que eu vim do Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Entenderam? Nós e os outros. E condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que os ímpios disseram contra Deus. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, a vontade da minha carne. Eu quero e faço. E cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que aderiam segundo suas ímpias concupiscências, vontade da carne,
Estes são os que causam divisão, sensuais, que não têm o Espírito Santo de Deus. Mas vós, amados, quem pode glorificar? Espero que você mude hoje. Espero que quem esteja me assistindo me ouça. Estou lendo a palavra. Vós, amados, edificando-os a vós sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo, igual estou fazendo aqui hoje. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. É tanta carnalidade que eu não quero nem tocar na roupa. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, para todos sempre. Amém. Você pode glorificar a Deus. Eu quero ir para Jeremias. Igreja, em o nome de Jesus Cristo, nós temos que sair daqui hoje uma nova visão. Tudo vai ser acrescentado na vida de vocês. Mas isso é efêmero e vai acabar. Tua casa, teu carro, teus bens, dinheiro no banco, roupa, vai acabar. O senhor está falando, pastor? Não, compre roupa, compre casa, não há problema nenhum. Mas isso é efêmero. Vocês estão sendo conduzidos para o juízo final. O que vocês querem? Vivenciar o agora e o juízo ser tentar o risco? Ou mudar hoje, e todos que me assistem, e não correr risco nenhum, e a vida eterna ser concretizada na tua vida? Lá em Jeremias capítulo 24, eu vou profetizar sobre vocês, em nome de Jesus. Não fale que Deus falou coisas contraditórias, porque Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. E Deus usa até jumento. Portanto, Deus não precisa de método, nem de homem nenhum. E Jesus falou: se eu quiser, eu faço a pedra clamar. Portanto, em o nome de Jesus Cristo, eu estou dizendo para todo o corpo da igreja do Senhor Jesus que puder me assistir, pastores, todos os obreiros, presbíteros e todo o corpo eclesiástico, membros, jovens, músicos, cantores, se coloquem diante de Deus como ovelha. Se coloque diante de Deus como dependente e submisso. Não vão por aquilo que vocês acham, porque a queda é inevitável e rapidamente ela acontece. Capítulo 24, abriram? Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso é palavra profética. Depois que Nabucodonosor entrou e destruiu o povo de Deus lá em Jerusalém, Deus mostrou que mesmo destruindo, Deus propôs 2 cestos de figo. E eu profetizo que você é o primeiro cesto. Se você crê e quer, glorifica o Senhor. Pastor, como posso glorificar se não sei o que o senhor vai falar? Porque eu disse para vocês confiarem no profeta que Deus colocou na vida de vocês. E mesmo antes de eu mostrar na Bíblia,
Você vai falar: fale, Deus, pela tua palavra, por intermédio do teu servo. O primeiro cesto de figo era de figo bom, figos bons, mas estavam indo para o cativeiro. E o outro cesto era de figos podres, e estavam indo para o cativeiro. Sabe o que aconteceu com os figos bons? É o que eu vou profetizar sobre a tua vida. Nesse século 21, de podridão, de levante, de rebelião, de não submissão, de não obediência, cada um faz o que quer, e tudo pode, não pode não. Então ele disse assim sobre os figos bons, que é você nessa noite. Disse-me o Senhor, versículo 3, que vê Jeremias, e diz: figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se pode comer não, estão podres. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, e eu profetizo em o nome de Jesus, que Deus vai levantar homens e mulheres, que vão fazer com que esse figo bom, receba essa palavra profética. Os figos maus vão ser destruídos, mas tem figo bom. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: com estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o bem deles mesmos. Porém, os olhos sobre eles, vou pôr os olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar à sua terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhe-eis coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Chegou a hora do julgamento. Toda hora que chega o julgamento, é o que precede o juízo. Juízo é quando já foi deferida a sentença e não tem volta. Nós estamos falando sobre julgamento. Ou você vai entrar no cesto de figo bom, ou você vai entrar no cesto de figo mau. Qual é o meu desejo? É que hoje, em o nome de Jesus Cristo, que a palavra de Deus execute algo na vida das pessoas que puderem ver. Não sei quem vai ver, 1, 2, 3, 10, não sei. E Deus colocou essa palavra e eu falei: trago hoje, amanhã está na internet, e seja feita a vontade de Deus. Ou você se propõe a entrar no cesto de figo bom, ou você vai se propor a entrar no cesto de figo podre. E a palavra final eu não vou ler, que ela diz o que ele vai fazer com o figo mau. Vai ser desarraigado, destruído. A proposta é: povo de Deus, igreja do Senhor, vamos ficar no cesto bom, vamos ficar no poder de Deus, vamos ficar na misericórdia do Senhor, porque o julgamento está sendo executado. Repitam: o julgamento já começou. Igreja, julgamento não é juízo. Nós estamos indo para o juízo, mas o julgamento já começou. Deus já começou a separar. Eu rogo que você continue sendo ovelha. Eu rogo que você esteja no cesto de figo bom. Vai comigo em Mateus capítulo 25. Começou a separação. Começou o julgamento. Você tem que se colocar. Capítulo 25 de Mateus, abriram? Muito bem. Dos versículos 14 em diante, Jesus vai propor uma parábola. Olha para mim. Jesus vai propor uma parábola. Ele diz então que um homem partindo para fora da terra chamou seus servos, entregou os seus bens. Pastor, conheço. Ah, eu sei que você conhece. E deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e 1 talento para o terceiro. E disse assim, segundo, no versículo 15, deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1,
A cada um segundo o que, igreja? Ele entregou segundo a capacidade de cada um. Nossa, que talento, rapaz! Você tem muita inteligência, meu. Vou te usar para príncipes. Olha, você é mais simples. Vou te usar para as pessoas mais simples. Olha, eu posso agir aqui nessas que estão entre uma ou outra. Segundo a sua capacidade, eu vou te dar o talento. Eu estarei contigo. O poder é meu, mas eu estou dando segundo a tua capacidade, não a minha. O talento é meu, a capacidade é tua. Quer dizer então que a vida te forjou, que a vida te formou. Aí Deus olhou e falou assim: puxa, eu posso usar esse nisso, eu posso usar essa naquilo. Essa pessoa está numa posição, esse aqui está nos mais simples. Eu vou usar segundo o que a vida te forjou. Mas só que eu dou a condição para vocês executarem o projeto, seja lá com as pessoas simples ou intelectuais, ricas ou pobres ou médias. Mas é segundo o lugar que você está, a sua capacidade. Eu quero te usar. Você toca muito, hein? Você canta muito. Então eu vou te dar 5 para ti. Você canta simplesinho, mas sinta a presença de Deus. Você fala um português meio errado. Eu vou te dar 2. Você prega muito, hein, pastor? Foi segundo a capacidade. E aí ele voltou e disse assim: o que você fez para o de 5? Ele falou assim: multipliquei. Tendo partido que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou 5. Que beleza, hein? Deu 5, que é o top, o teto. E o sujeito foi. Mas os talentos não são teus. Talento aqui é parte monetária, ou seja, a condição. Não é talento de dom. Para ele negociar, quem deu a condição foi Deus. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou outros 2, ou seja, eles fizeram 100% cada um. O que de 5 fez 10, o que de 2 fez 4, fizeram 100%. Não interessa se você fala português direito, ou se a vida permitiu que você estudasse, ou não, se você canta muito ou canta médio. Interessa que Deus olhou para ti, te escolheu onde você está e falou: eu vou te dar a condição de te usar onde quer que você esteja. E se você fizer o melhor, para Deus ele atingiu o objetivo. O que eu fiz da vida? Diz um. Eu tive uma igreja de 30 pessoas. Mas você executou? 30 pessoas, família, salvamos. Puxa. E para o outro? Não, o outro tem um ministério de uma igreja de 30 mil. Qual é o problema? Se todos fizeram 100%, executaram o projeto para o qual o dono entregou o talento conforme a capacidade de cada um. Entenderam ou não? Não há inveja, não há competição. Há projetos em que Deus olhou onde Ele podia te usar, na tua capacidade, e pronto. Talvez você não vai estar no púlpito, talvez você não vai estar cantando, talvez é no dia a dia, talvez é no conselho, talvez é na oração. O maior ministério que existe na igreja é de intercessão. É muito mais que tudo. Quando pessoas se propõem a interceder, você nem sabe, você está sendo liberto de um desastre, porque alguém intercede pela tua vida. O culto pega fogo porque alguém fez campanha para o culto. Mas o que receberá um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do Senhor. E muito tempo depois veio o Senhor aos seus servos e ajustou conta com eles. Então, cada um foi se justificando. E ele disse assim para o que fez 5: eis aqui. O Senhor lhe disse: bem está, servo, no 21, servo bom e fiel. Quer dizer que ele tem que ser bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. O que é esse muito?
agora eu vou te dar 300. Não, ele disse: entra no gozo do teu Senhor. Isso aqui é o objetivo. O que tinha 2 fez 4. Ele disse: eita, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas o que tinha 1 escondeu, disse: o senhor é muito duro. O senhor é muito duro. O dia que eu deixar de ser duro com vocês, já perderam o pastor. O dia que eu começar a elogiar vocês, falar: nossa, vocês, não vou sempre querer que vocês cresçam na graça e no conhecimento. E o rei vai comer. Porque a função do pastor é o não. É o não. A função do pastor é o farol vermelho. Não. Não. Não vá. Não faça. Não peque. Santifique. Busque a Deus em primeiro lugar. Mas e a glória? A glória, eu passei e vou passar de novo um filme chamado Advogado do Diabo. Aconselho que todos assistam. Quem já assistiu? Assista de novo. Pega aí na locadora, baixa, faz o que você quer, compra. Tem uma cena que aparece o peito da mulher lá, você não liga. Ah, o pastor mandei assistir um filme que aparece o peito da mulher. Pelo amor de Deus, né, igreja? Põe lá a mão na frente só nessa hora. Estou um pouco me lixando. Assista esse filme. Assista esse filme. Advogado do Diabo com Al Pacino. Um filme verdadeiro. E ele diz: eu sei onde pegar o homem. O homem eu pego na vaidade. Porque ele foi pego na vaidade. O diabo, que era um querubim, foi pego na vaidade. Fama, poder e dinheiro derruba, filho. Derruba. Porque tem a vaidade. Então, eu digo: ah, o senhor é muito duro. Falou para o dono: o senhor é muito duro. O senhor ceifa onde não tem, pega do que... Ah, eu sou duro? É verdade? É. O senhor ajunta onde não espalhou. O senhor só dá ordem. Eu escondi para te devolver. Versículo 26. Ah, o Senhor disse: mau e negligente. Eu ceifo onde eu não semeei, ajunto onde não espalhei, né? Você podia pelo menos ter colocado no banco, porque é meu, e você pegou o que é meu. O que você vai fazer com o que é meu? Agora eu vou enterrar, porque eu vou agora para o mundo. Então, é o exemplo que nós daremos para os nossos jovens. Jovens da igreja. Conforme o exemplo que está sendo dado, quando vocês estiverem sendo usados por Deus, para ser maiormente usado, deixem a igreja e vão para o mundo. Para ganhar os pecadores, vá no meio dos drogados. Para ganhar os adúlteros, vá no meio dos adúlteros. O que você vai fazer? Pegar o talento, esconder na terrinha e falar: agora. Ele falou: mau e negligente. Portanto, eu digo: santifiquem a vida. Quanto mais vocês puderem estar na casa do Senhor, tragam seus filhos para a casa do Senhor. Tragam sua família para a casa do Senhor. Não faltem culto. Não faltem campanha. Fiquem na presença de Deus, debaixo da misericórdia dEle. Porque o mundo está uma confusão. Disse sim: negligente, você não deu nem para correr juro para mim, o dinheiro era meu. Tirai, pois, o talento dele e dai para quem tem 10, porque qualquer que tiver lhe será dado em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado.
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Vá para Lucas 19. Estou glorificando a Deus por ter me dado essa palavra, e vocês é que estão recebendo. Puxa, pastor, o senhor não tem vaidade? Não, não tenho vaidade nenhuma. E traria essa palavra aqui sozinho. Eu tenho discernimento do Espírito, eu sei quando Deus fala comigo. E Ele me deu e falou comigo. E eu falei, ué, será que é amanhã que eu trago ela? Ou trago hoje em Alphaville? Será que o pessoal de Alphaville vai entender essa mensagem? Talvez eles querem que eu pregue prosperidade. Emprego. Eu prego. É um fato. Quem vem para Jesus e faz a vontade dele, tem pão na mesa, tem negócio surgindo, tem bênção, tem abundância. Isso é fato. Mas nós estamos indo para o juízo. Toda a existência vai ter que comparecer. E as atitudes. E o que temos falado? E vocês que pregam o evangelho? Pastores, cantores, está tudo sendo anotado. Reveladores, eis que vejo uma bandeja de ouro. Vocês vão pagar, vocês vão pagar. Iludindo o povo com mentiras, meninices, dando placa de carro, endereço. A Bíblia diz que Deus vai pegar um por um. Quem tem que falar com o povo é a palavra de Deus. Mas o povo está indo atrás de revelação, né? Aqui em Alphaville, então, meu Deus. Antes eles liam cartomante, se converte, quer ir na irmã Maria que revela. Vamos na irmã Maria. Ou pastores dentro dos condomínios que fazem culto nas casas e revelam. Aquele negócio vai surgir. Uma caneta de ouro na tua mão. Mas não quer escutar a palavra, vocês têm que parar de pecar, parar de mentir, parar de adulterar. Não, isso não. Eu quero caneta de ouro. Juízo. O senhor vai pegar essa palavra em Alphaville? Não, eu prego em Alphaville, em Alfa, Beta e Charlie. E na praça pública. Vocês já pregaram em praça pública? Eu já preguei muito. Capítulo 19 é outra parábola. Na parábola do capítulo 19, embora ela pareça ser a mesma, é diferente. Olhe para mim. Ele não vai dar mais 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Ele vai pegar 10 e dar 1 para cada um. Entenderam? Na outra ele deu conforme a capacidade de cada um. Aqui não. Aqui ele pegou 10 e deu igual, simbolizando o poder dele, o Espírito Santo dele. Chamou 10 e deu 1 para cada um. Quero ver o que vocês vão fazer. Quero ver se vocês vão se lambuzar ou vão fazer dar certo. Porque para o Espírito Santo vir, foi necessário que tivesse o sangue da cruz. E para ter sangue, Deus não tem. Teve que fazer um corpo. E Ele fez esse corpo que era o Verbo encarnado. Portanto, em Jesus, Deus tinha sangue. E derramando, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ressuscitando ao terceiro dia, há a possibilidade em que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a pessoa que crê. E agora já não é mais 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Não, agora é 1 para cada um. E em nome de Jesus, você vai fazer isso que Deus colocou na tua vida multiplicar para a honra e glória dele.
E ele disse assim, ó, estou indo para conquistar um reino. Vai lá e negocia com esse chama uma mina, é um valor. Negocia com essa mina, que é como talento, é outra unidade monetária. Os habitantes da comarca falaram, nós não queremos a tua autoridade sobre nós. Isso aqui é para a nossa época. Não queremos a tua autoridade. Mas pegou de e fez 10. Você pode glorificar? Versículo 11 do capítulo 19. Ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu, contou uma parábola. Estava perto de Jerusalém e já havia de manifestar o reino de Deus, já estava próximo ao final. Disse, certo homem nobre partiu para uma terra remota para tomar para si um reino e voltar depois. Olha, ele já tomou o reino e está voltando, viu? Chamando 10 servos, se lhes deu 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Seus concidadãos aborreciam-no, mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que reine sobre nós. Aconteceu que voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem os servos. Isso aqui já é um julgamento. A quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. Veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Quem pode glorificar? Entenderam ou não? A tua mina, o teu dinheiro, rendeu 10. Não foi meu braço, não foi minha capacidade, não foi a minha voz, nem o meu carisma. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu vi que o poder pertence a Deus. E ele disse, bem está, servo bom. No mínimo fosse fiel, vou te colocar sobre 10 cidades. Você vai ter autoridade sobre 10 cidades. Eu te digo, em o nome de Jesus, você vai fazer esse Espírito Santo dentro de ti manifestar de tal maneira que Deus vai te colocar em lugares para você poderosamente em Deus servir de bênção para as pessoas. E ele disse, autoridade terás. Veio o segundo dizendo, Senhor, tua mina rendeu 5 minas. E a esse disse, sê tu também sobre 5 cidades então. Vai lá e onde você for, você terá esse poder sobre 5 cidades, sobre 5, seja lá que for impedimento, o que for, vai no poder que eu estou estabelecendo sobre você. Quem pode glorificar? Veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, eu ganhei e guardei no lenço. Esse não escondeu, ele pôs no lenço. Eu vou pôr no lenço. Tive medo, o senhor é assim, o senhor é muito duro, o senhor cega ou não se acha. Versículo 22, ele disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso? Que eu tomo o que não pus, cego o que não semeei? Você tinha que ter posto no banco. O que quer dizer pôr no banco? Pôr no banco é pôr onde rende. E onde rende é no reino dele. E o reino dele é estabelecido nessa terra, não com o palácio do governo. São as igrejas do Senhor Jesus na face da terra que estabelecem a propriedade de Deus. Cada salão que se aluga, cada igreja que se constrói, passa a ser propriedade física de Deus. Você saiu da tua casa e veio para a igreja, porque aqui é a casa do Senhor. Ai, eu oro em casa, mentira! Quem fala que serve a Deus em casa é um mentiroso hipócrita. Deus estabeleceu a igreja que é koinonia e eclésia, lugar de reunião e comunhão. Por isso ele estabeleceu a igreja, o lugar de reunião. Não é falar para eu leio em casa, eu assisto culto pela internet, só se você não pode. Mas igreja é igreja, e ponto. Tem que fazer parte de uma comunhão,
tem que fazer parte de um grupo que Deus estabeleceu. Esse é o banco. Ah, pastor, não sei cantar, não sei pregar, tem uma, mas vou fazer prosperar, sabe por quê? Eu vou interceder, eu vou aconselhar, eu vou estar do lado, eu vou estar na campanha. O que você vai fazer? Você vai fazer ter juros na mina que Ele te colocou. E disse ao que estava com ele: tirai dele e dá para quem tem 10. Sabe o que disseram os servos? Senhor, o cara já tem 10. Pois é, eu vos digo, qualquer que tiver será dado mais ainda, e quem não tiver, até o que tem vai ser tirado. Por isso, igreja, o julgamento já começou. A graça vai começar a diminuir na tua vida, o livramento vai começar a diminuir na tua vida, as coisas vão parar, vão começar as janelas a se fecharem, as promessas a não se concretizarem. E disse assim, ó: e quanto àqueles inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei aqui, matai tudo diante de mim. Vocês entenderam? Eu estou indo para o finalmente, igreja. Vocês entenderam? O julgamento começou aonde? O julgamento começou em quem era servo dele. Ali ele começou o julgamento. Depois foi para os que não queriam o reino dele. Entenderam ou não? O julgamento começou por onde, igreja? Por onde? Pelo servo. Vai lá, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Fique de pé, igreja. A vocês que estão aqui hoje, o juízo se aproxima. Quer brincar? Quer desfazer? Quer não entender? Quer pensar que isso aqui foi uma pregação de retórica? Jamais eu traria essa pregação aqui em Alphaville, numa igreja que eu estou iniciando. Por isso eu telefonei para o Gabriel e falei: traga a máquina e grave. Eu sou uma voz profética e estou falando. Vocês querem a mim como pastor? Vai ter que tomar atitude, porque o juízo está vindo rapidamente, mas o julgamento já começou. Julgamento já começou. A separação entre figo bom e figo ruim, entre ovelha e bode, já começou. Capítulo 4, 1 Coríntios, abriram? Versículo 7, para todos aí, levitas, cantores, pastores, membros. Porque quem te diferença? Quem é que faz que você é melhor, você é pior? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o que recebeste, por que te glorias, se não houveras recebido? Dá para glorificar, igreja? É só o 7. Vocês estão lendo e entendendo ou não? Parece que vocês não entenderam. Eu vou ler de novo, quem sabe vocês glorificam. Porque às vezes você se acha muito. Porque quem que te diferença? Quem que está falando que você é mais, que você pode, que você é? E que tens tu que não tenhas recebido, rapaz? E se o que recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Dá para você glorificar? Ou você acha que o pão que está na tua mesa, quem que deu? E a tua família, e a tua vida? Mas não parece. Esquece. Glorifica a Deus. Ué, dá para glorificar a Deus? Pela tua vida, pela tua existência, pelo pão que Ele te deu hoje, pela tua família, pela tua roupa, pela tua força, para você poder ir para casa, para ter uma cama. O que você fez? Nem a cama tua foi Deus que te deu. O lençol, o colchão, o travesseiro, a roupa, a comida, o ar, o coração batendo. O que você é diferente? Você recebeu, rapaz. Você só vive porque Deus te fez. Você veio do quê? Tudo foi Ele que fez. O que está falando? E termina em 1 Pedro capítulo 4. Eu quero um povo santo.
Impossível, pastor. Não, é possível. É possível. É possível. Chega. Chega de fazer o que o mundo está impondo. É possível. Capítulo 4, versículo 17. Ou vocês creem na palavra, ou não tem o que ser feito. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ponto. Fecha a Bíblia. O julgamento já começou. Nós estamos indo para o juízo. Lá no juízo é bom que o nosso nome esteja lá. Mas o julgamento já começou. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Portanto, não existe ministério de Deus em música secular, nem em nada secular. Quando Deus te dá talento ou mina, no caso a condição do dom e a condição de executar, é para o reino dele. Existem 2 reinos na terra. E jamais Jesus foi entre os fariseus e disse: agora em diante eu também quero ser um fariseu, para então, dentro dos fariseus, eu poder ganhar os fariseus. Jamais ele foi entre os saduceus, nem os zelotes, nem nada. Ele continuou fazendo o ministério dele, contrário aos fariseus, aos saduceus, aos zelotes, a todos. É o ministério dele. O que Deus te deu não é pouca coisa. O juízo se aproxima e o julgamento já começou por nós. Depois ele vai tratar com os outros, certo? E aí então diz que ele começou a separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E disse aos que estavam à direita: vinde, vinde, recebei o que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Tudo que existe desde o princípio está chegando ao fim. Por isso Jesus é o princípio e o fim. É um projeto. O juízo é o fim desse projeto. Aí vai ter a eternidade, que é o começo da eternidade. Eu quero ir para lá. Curva a tua cabeça e fecha seus olhos. Senhor amado, entreguei a tua palavra. Se o julgamento está começando, que esse mundo está confuso, o governo está sem direção, as pessoas estão sem norte, sem saber o que fazem, mas o teu Espírito Santo ainda continua na tua igreja. Use a tua igreja nesses últimos dias. Levantem homens e mulheres lavados e purificados no teu sangue, cheios do Espírito Santo. Que sejam vozes que sejam escutadas em o nome de Jesus Cristo, Deus. Toda a igreja diga: eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.